Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Deus da Carnificina, o filme do Polanski, um dos melhores diretores do cinema, assim, tipo, é um diretor essencial, praticamente obrigatório para todo cinéfilo. E esse filme, como começar a falar desse filme? Eu acho que ele não é para qualquer um, assim. Quando eu digo não é para qualquer um, eu sei que soa como uma frase muito elitista, como se somente algumas pessoas inteligentes conseguissem compreender e pegar ali certas coisas do filme. Não, não é nesse sentido. Mas é um filme que não acontece muita coisa, são muitos diálogos, todos ocorrendo num único ambiente, que é num apartamento. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de filme de ação ou que acontece um monte de coisa, com um monte de plano sequência e tal, explosão, tiro, porrada e bomba, não é o filme para você. É um filme repleto de diálogos. Na verdade, quando você para refletir sobre esse filme, é uma grande sátira, né? O filme já começa de uma maneira bem bizarra. Do que se trata esse filme? Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, liga para spoilers. Assista o filme primeiro, depois você volta aqui. A primeira cena do filme já te chama a atenção, que é o seguinte: temos uma mulher, né, ali a Penélope, interpretada pela Jodie Foster, que está digitalizando o que dá a entender ser talvez um processo ou uma certa declaração, é algo muito formal. Você pensa assim, pô, essa mulher deve estar escrevendo uma coisa muito séria, né? Atrás dela está o marido, que é o Michael. Do lado dela tem uma mulher que se chama a Nancy, interpretada pela Kate Winslet, e tem o Andy, interpretado pelo Christopher Waltz. São dois casais aqui, né? Então ela está ali digitando e você percebe o seguinte: o que ela está digitando? O filho dela sofreu uma agressão num parquinho. Uma outra criança de 11 anos bateu nele com um pedaço de pau e ele acabou perdendo dois dentes. Então, assim, o plot inicial do filme é esse: dois casais, dois pais aqui, né, casal de pais, onde um dos filhos apanhou e o outro bateu. Até aí, ok entre aspas, né? É algo que ninguém quer que aconteça com o filho e também não quer que o filho esteja envolvido numa situação dessa. Mas no geral, uma situação assim, né? O que acontece? Pô, desculpa pelo ocorrido e tal. Aí leva a criança para pedir desculpa a outra criança que bateu. Se o plano dentário, ou se os custos ali envolvendo hospital, não, pode deixar que eu pago e tal. Seria uma situação facilmente resolvível, digamos assim, né? Fácil de se resolver. Não com essa galera. Então, assim, o filme já começa de uma maneira bem bizarra. Você pensa assim, ué, por que ela tá digitalizando uma coisa dessa? E ela tá digitalizando de uma maneira muito formal mesmo, como se ela fosse uma advogada, sabe? Digitalizando ali um processo, tipo, ele estava portando um pedaço de pau e bateu deliberadamente. Tipo, ela tá praticamente fazendo uma espécie de um processo ali contra o filho desse casal. Só que qual que é a parte interessante desse filme? É que o politicamente correto aqui, ele ele é posto por água abaixo. E você vai entender por que eu tô falando isso. Então, beleza, temos essa personagem que é a Penélope, pra mim é a mais insuportável do filme. Extremamente correta, acha que tá fazendo tudo certo. Ela quer que os pais do garoto que bateu no filho dela punem o garoto. Enfim, ela meio que quer controlar tudo ali. Ela possui uma espécie de um arquétipo que irrita muito as pessoas, que é aquele paladino branco, sabe? Tipo assim, é a pessoa mais moral do mundo, é a pessoa mais correta, é a pessoa que se preocupa, sei lá, com as injustiças do mundo, com as minorias e tudo mais, papapá. Temos essa personagem. Em segundo plano, temos o marido dela. O marido dela é um cara que não tem muita posição.
Se o argumento é bom, convence ele. Sabe esse tipo de pessoa? Que não é que não tem uma opinião formada, mas se o argumento for bom demais, ele acaba indo para outro lado. É como se ele estivesse em cima do muro. Ele é morno, entende? Enquanto ela é quente, tipo assim, realmente, ó, eu acredito nisso, 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 eu acho que isso é o correto e acabou. Ele fica ali em cima do muro. Ele é uma pessoa muito, eu não vou dizer flexível, influenciável. Acho que eu definiria ele dessa forma. Ele é extremamente influenciável, ele não possui um lado aqui. Dependendo do argumento e da situação, do contexto, se como ou se afeta ele ou não, ele se posiciona. Então, aqui ele é meio que tipo um isentão, sabe? Não um isentão, mas um em cima do muro. A esposa dele é essa pessoa chata, né? Que acredita ser extremamente correta, íntegra, que acha que a sociedade deve agir de X forma, que as pessoas deveriam ter um senso crítico, um senso moral elevado, deveriam se preocupar com certas constituições sociais e certos dogmas sociais, certas convenções sociais. Temos essa mulher. Ela é como se fosse uma idealista, na minha interpretação, né? Ela é extremamente idealista, casada com um cara que está ali em cima do muro, que não possui muito uma posição ali, né? Dependendo do argumento, ele acaba indo para um lado. Aí vamos ao casal que são os pais do garoto que bateu no filho deles. O Andy é um advogado, mas um advogado salafrário, né? Um advogado corrupto, assim, que não presta. Ele meio que tem um dos clientes dele é uma grande empresa farmacêutica que fornece remédios que são praticamente venenos e estão matando um monte de gente. Mas ele é um cara que só pensa em dinheiro. Ele é um cara, eu não vou dizer que ele é imoral, mas a moral dele é muito questionável. Pode até colocar como um imoral. Vamos colocar ele como um imoral aqui, né? Temos uma idealista, um cara que está em cima do muro, e é um homem particularmente imoral, que é o personagem que mais te irrita. Por quê? Ele fala duas, três frases e o telefone dele toca. E ele tá ali falando e tal, coisa de negócios e tudo mais. Ele fala uma, duas, três frases, toca o telefone de novo. Isso vai te irritando durante o filme. Inclusive, ele é extremamente passivo-agressivo também e debochado. Então tem uma parte que a Penélope está falando sobre o filho deles e tal, que fez isso e aquilo, e ele repete algumas palavras que ela está falando de uma maneira extremamente debochada. E a esposa dele percebe. Então temos aqui esse imoral. E a esposa dele, que é a Nancy. Que é a Nancy, né? Ou Nancy. Que dentre os quatro é a que procura ali melhor resolver aquela situação. Sabe aquele tipo de pessoa assim que tá rolando uma confusão? Ela pode até tomar um lado, mas ela não quer continuar aquilo dali para evitar fadiga, sabe? Tipo, ah, não, tá bom, vamos resolver isso aqui logo então, eu preciso ir para casa, eu preciso fazer algumas coisas, ó, quanto que deu aí? Sabe essas pessoas práticas? Quando tá rolando um problema, alguma situação, ela quer agir de maneira prática, mesmo que esteja errada, ah não, você tá errado, eu tô certo, não. Entre ter razão e ter paz, eu prefiro ter paz, eu prefiro resolver as coisas rápido. Essa é a Nancy, pelo menos na minha interpretação. Tudo isso que eu tô falando aqui é na minha interpretação. Você vê no filme, pode ter outra. Ela é a única personagem que passa mal, fisicamente mesmo. Ela vomita ali na sala desses pais, né, que o filho se machucou. Dentre esses quatro personagens, ela é a minha favorita, é a que eu acho mais interessante no decorrer do filme inteiro. A personagem realmente é muito boa, não é porque a atriz é uma das minhas favoritas, não. Isso também influencia, mas nesse caso aqui é porque a personagem realmente é muito boa. Então, beleza. Esses primeiros 10 minutos do filme, você tem a seguinte interpretação. Pô, temos um casal aqui que o filho apanhou, eles estão tentando de alguma forma, não vou dizer justiça, mas resolver essa situação de uma forma que a criança, né, que bateu no filho dele seja penalizada ou que precisa ser educada de alguma forma.
Aí você pensa assim, pô, eles são um casal correto. Eles são um casal correto. São duas pessoas corretas e os outros dois ali, pais dessa criança que bateu com um pedaço de pau na cara de uma outra criança, são pais horríveis, né? Não criou o filho direito, o filho possivelmente é um delinquente, ou um maníaco, ou sei lá, um projeto de psicopata, enfim, rola isso aqui, né? Você começa a ter essa interpretação, olha, temos um casal que é bom e um casal que é ruim. Temos um casal que possui o filho que é a vítima e um casal aqui que tem um filho que é o agressor. Esse movimento de culpabilizar os pais é perfeitamente, apesar de não ser uma coisa boa, né? É perfeitamente compreensível para a maioria das pessoas, né? Temos essa tendência de culpabilizar os pais pelo comportamento desviante, digamos assim, dos seus filhos. Aqui também é uma crítica que o filme está trazendo. Tudo isso que eu estou falando aqui dentro de um apartamento. Eles não vão para outro ambiente, é só diálogo, é só conversa e um ofendendo o outro. Eles começam a se ofender, mas de uma maneira extremamente deliberada e pesada. Tudo isso regado a álcool. Tudo isso regado a álcool. Aí, quando eles estão se despedindo, o Michael, que é o marido da Penélope, que eu chamo de isentão aqui, admite o seguinte, que a filha mais velha dele, de 9 anos, tá zangada com ele porque ele deu um sumiço com o hamster da garota. Aí a Nancy vira assim, como assim sumiço com o hamster? Ele, não, eu peguei o hamster dela, levei lá para baixo, né, e larguei ele na calçada. Não sei se ele ia entrar no esgoto, em algum lugar, ou ir pro mato, eu larguei ele lá. Aqui o filme já muda completamente, como quem diz, ué, vocês que se dizem tão corretos assim, você matou um hamster? Você é um assassino. Você já começa a rir a partir desse momento. Por quê? O filme está trazendo uma discussão muito interessante que é a estética da moral. Algumas pessoas podem chamar de estética da moral ou estética da ética. Eu não estou usando aqui num sentido filosófico bem acadêmico ou embasado com referencial teórico. Não, mas eu vou te dar um exemplo aqui dessa estética. Imagine que você está dentro da sua casa e você vê um rato. Você vê um rato na sua casa, um animalzinho, um rato. Aí você, desesperado, pega uma marreta ou um pedaço de pau e mata esse rato, dá uma porrada na cabeça desse rato e mata esse rato. Beleza? Você olha, você vê na sua casa ali, no seu banheiro, uma barata grandona, essas que voam e o caramba. Você pega o seu chinelo, você vai lá e puf, mata a barata. Aí imagine que dentro da sua casa tenha, sei lá, um chihuahua, ou um coelhinho, ou um poodle, ou um labrador, por exemplo. E eu digo assim, mata. Você não vai conseguir matar. Em tese, né? Nesse exemplo, né? Tipo, se você mata uma barata aqui, ou se você mata um rato, você é um herói. Se você mata um labrador ou um gatinho, você é um vilão, mas são duas vidas. Você está matando duas vidas aqui. Então, o questionamento da Nancy, vai muito desse encontro do tipo, você está julgando o meu filho como um possível, sei lá, delinquente, você está questionando a minha educação com o meu filho, sendo que você é um assassino. Você matou um hamster. Eu sei que falando dessa forma soa extremamente cômico, né? Porra, chamando o cara de assassino porque ele matou um hamster. Mas o que ela está trazendo aqui é aquela velha história. Sabe aquele negócio do tipo... Você está apontando um dedo para uma pessoa, mas tem 3 virados para você? Entende? É exatamente isso que o filme está trazendo, pelo menos na minha concepção. Eles estão apontando o dedo pro outro. Ó, você tá errado, seu filho tá errado, o casamento seu, sei lá, é horrível. Eles começam a se ofender. Mas à medida que você aponta o dedo para alguém, tem 3 virados para você.
Então o filme ele brinca muito com essa ideia. Principalmente, eu acho que a personagem da Penélope é o centro do filme. Porque toda a história aqui é uma crítica, pelo menos na minha concepção, a essa ideia de politicamente correto ou uma moral, é, é, sabe, uma moral incorruptível. Ninguém é o Batman. Ninguém é o Batman. Tipo, se você já assistiu o filme Batman Cavaleiro das Trevas, o que o Coringa quer provar é o seguinte, que todo mundo é bom até uma merda muito grande acontecer na vida dessa pessoa. Que todo mundo é bom até onde o mundo permite a essa pessoa ser bom. Durante todo o filme, você pensa assim, porra, o plano do Coringa é matar o Batman. E não. O plano do Coringa era enlouquecer o Harvey, que era o paladino branco, o cavaleiro branco ali de Gotham, né? Um promotor, prendeu vários mafiosos e tal. Era essa figura moral. Ele pega a noiva do Harvey, mata a noiva desse cara e ele enlouquece. Ele vira o duas caras, né? O Coringa aqui nesse filme venceu. Por quê? O que ele provou? Ele pegou o cara mais correto de Gotham. Ele pegou o cara mais centrado, moral, politicamente correto. Ele fez uma merda ali, né? Matou a mulher do cara e ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu, ele matou gente. Ele chegou a ameaçar com uma arma na cabeça do filho do Gordon, uma criança. Então, olha só, essa pessoa boa aqui, essas pessoas civilizadas, não existe isso, essa moral incorruptível do Batman, né? Dentro desse contexto. Porque a maior vontade do Coringa era essa. Era fazer o Batman passar para o outro lado, entende? Ter essa moral aqui corrompida. Porque o Batman do Nolan, não o Batman do Zack Snyder. O Batman do Nolan, ele não mata. Apesar que no Batman Begins ele deixa o Ra's al Ghul morrer, né? Ele não mata, mas ele também não salva. Mas aqui, dentro desse contexto, ele não mata. Tanto que tem aquela cena, né, que o Batman tá em cima da moto, correndo a 1000 por hora, e o Coringa, eu quero que me atropele, quero que você me atropele, quero que me atropele, quero que me atropele. Ele queria que o Batman matasse ele. Por quê? Para fazer ele sair desse lugar, dessa moralidade incorruptível. Essa pessoa muito moral. Então, a Penélope é essa pessoa que se diz ser muito moral. E é uma personagem que te irrita. A Jodie Foster, que eu acho que é um dos melhores papéis dela. Ela te irrita porque ela é muito chata. Ela realmente tá fazendo um fuzuê. Não sei se na sua região você já escutou essa expressão. Ela tá fazendo um fuzuê. Ela tá aumentando uma coisa... O que poderia ser algo simples de se resolver... Óbvio, é uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça. Ninguém quer ter um filho com os dentes quebrados, mas os pais, aqui dentro desse contexto, pode ter culpa, não pode ter culpa? Ó, me perdoa, eu vou trazer o meu filho aqui para pedir perdão ao seu filho. Quanto que vai dar aí o tratamento dentário? Pode deixar que eu pago, né? São as duas pessoas que têm dinheiro. Só que ela continua falando e vira uma discussão moral ali. O que começa com não um acidente, né? Uma situação ruim entre duas crianças se transforma numa discussão moral e ética em relação à sociedade, tipo, entende? Então, assim, temos de um lado a Penélope, que deseja que os pais eduquem, que deseja que os pais punam essa criança. Do outro lado, nós temos o Andy, que está o tempo todo discutindo com a Penélope. São os dois que mais se odeiam aqui, né? Pô, temos uma pessoa que é imoral. Vamos colocar esse arquétipo, né, como se ele fosse imoral, tendo um embate com essa pessoa moral idealista, né? Ela é uma moral / idealista e ele é um imoral realista, vamos dizer assim, né? Uma moral idealista contra um imoral realista. E ele vai relativizando o tempo todo.
Então, tipo assim, ó, ele diz, olha, eu já fui no Congo e eu vi crianças de 8 anos de idade carregando uma K-47, um garoto de 12 anos já matou centenas de pessoas, eles são treinados para poder matar, e você tá aqui dizendo que o meu filho, que bateu no seu filho com um pedaço de pau, é alguém horrível também. Então, entende? Ele começa a relativizar. Ele mostra que essa moral absoluta que a Penélope acredita ter, ela não é muito bem essa moral, entende? Tipo, ele meio que tá o tempo todo alfinetando ela. O que deixa ela com muito mais raiva é que o marido dela, muitas das vezes, concorda com o Andy. Concorda com o Andy. Eles começam a se alfinetar ali, né? E esse marido acaba concordando, confirmando o que eu tô falando, né? Tipo, ele muito nessa posição de isentão, sabe? Dependendo do argumento, dependendo do lado, ele vai para um. Ele não se posiciona. Aí os quatro já estão ali no apartamento, né? Se ofendendo horrores, só alfinetando um ao outro, e o casal do garotinho, né? Os pais do garotinho que apanhou começam a contar muitas coisas deles, muitas coisas pessoais em relação, por exemplo, ao casamento. Então vira uma espécie de uma DR aberta, misturado com uma discussão moral e ética, de punição, de educação de filhos e tudo mais. E também vira uma coisa envolvendo até mesmo não é nem relações de poder, mas questões de gênero também. Tipo, tudo isso em 1h20, cara. São muitas discussões sociais e filosóficas em 1h20, dentro de um contexto ali num apartamento, com essa galera bebendo, a Nancy ficando bêbada ali, né? E falando um monte de besteira também. Eu comentei no início do vídeo, né? Que na minha concepção ela é a personagem mais interessante, né? Ela é a mais equilibrada, mas à medida que ela vai tomando uns gorozinhos, ela vai soltando verdade na cara de todo mundo. Porque ela deseja que essa situação seja resolvida. Ela queria ir para casa. Você vê que ela tá passando mal. Não é algo que ela tá... Ela não gosta daquela situação. Ela chegou a vomitar, pô. Ela chegou a vomitar. Tipo, isso é extremamente simbólico, né? Toda aquela situação ali fez ela vomitar. Aquela tensão ali fez ela vomitar. Então a Penélope, a personagem da Jodie Foster, leva aquilo dali muito a sério. O marido dela fica naquele meio termo. O Andy acha aquilo dali uma perda de tempo. E a Nancy só quer que aquilo dali se resolva. Mas tudo isso vira uma discussão, vira uma troca de ofensas e assim, o texto desse filme é muito bom, é baseado numa peça, né? E o diretor, ele tenta ao máximo deixar essa história o mais cinema possível, entende? Não tão teatro, mas o mais cinema possível. Mas tudo isso dentro de um ambiente, dentro de um apartamento apenas. Muito diálogo, muito diálogo, muito diálogo e boas interpretações, né? Eu acho que a experiência de assistir essa peça deve ser muito melhor do que ver o filme, assim. Porque tem cenas muito engraçadas, tipo quando o telefone do Andy tá tocando e ela já tá puta, já a esposa dele já tá puta com esse telefone, ela pega e joga dentro da água. Então assim, ele começa, meu Deus, a minha vida toda tava ali, e as duas começam a dar risada, né? A Penélope e a Nancy começam a dar risada. E o Michael vai ajudar o cara. Vai ajudar o cara ali, o Andy, né? A consertar o celular. Então assim, ela vomita e acaba sujando a roupa de um, e ele vai lá e lava, vai lá e limpa. Eles se detestam, eles ficam o tempo todo falando, é o pior dia da minha vida. Eles realmente se detestam ali, né? Mas acabam lavando roupa suja. Uma situação envolvendo o filho deles acabou servindo como uma espécie de um estopim, né? De uma virada, não vou dizer uma virada de chave, mas ativou um gatilho para eles começarem a falar do relacionamento. Então, assim, a Penélope começou a dizer, olha, eu me sinto muito invisível, eu me sinto muito sozinha porque você não me apoia.
ela aqui nesse filme soa como que a esposa chata, né? E ele, aquele marido legalzão e tal. Você vê que ele é tão tapado em alguns momentos que ele nem percebe o sarcasmo do Andy, ou a ironia do Andy, ou o deboche do Andy, ou o escárnio do Andy quando ele tá falando da profissão dele. Ele não percebe, é aquele realmente, aquele marido bobão, sabe? Aquela pessoa isentão, aquela pessoa que não se preocupa muito com as coisas, ou tipo, entende? Tipo, ele é o personagem mais desprezível desses quatro, assim. Eu realmente não gosto desse personagem. Pra mim, o personagem mais interessante é a Nancy, porque eu acho que ela representa aqui, eu não vou dizer um meio termo, mas a maioria das pessoas eu acho que estão muito mais dentro dessa caixinha aqui da Nancy. Se pegarmos cada personagem como um arquétipo, ela está muito mais dentro dessa caixinha da maioria das pessoas. A personagem da Penélope é uma, como eu disse, né? É uma moralista idealista, né? Existe, existe. Tem uma cena muito engraçada que ela trabalha escrevendo sobre a África, né? A pesquisa dela e tal. E ela começa a chorar dizendo assim: ninguém entende mais do sofrimento da África do que eu. Sendo que ela tá falando isso do apartamento dela no Brooklyn. Então, assim, isso é muito rico, cara. Isso é muito rico, porque é realmente isso que acontece na vida real. Você vê um monte de gente aí que acaba militando a favor das causas sociais, que diz sofrer ou se empatizar, sei lá, diz que se comove com a violência do Estado nas favelas e tal, diz que se incomoda com o racismo, diz que se incomoda com a homofobia, a transfobia, mas essa galera tá, sei lá, num apartamento em Copacabana, ou tá em Portugal, ou em algum lugar na Europa, ou em Las Vegas, entende? Então essa cena dela chorando, falando assim, olha, ninguém entende mais do sofrimento da África do que eu. Tipo, ela é uma mulher branca de olhos azuis, trabalhando em casa num apartamento no Brooklyn, sabe? Tipo, esse filme tem muitos desses momentos que, por isso que eu disse anteriormente, né? Parece uma sátira. Como eu disse, não é um filme que acontece tantas coisas, tudo rola dentro de um único ambiente, né, ali no apartamento, mas são discussões filosóficas e sociais, né, extremamente interessantes. Fica a dica, espero que vocês tenham curtido, até a próxima.